Leda Nagli. Boa noite, ministro. Um prazer falar com o Imagina. senhor. Eu vou querer falar de Manaus. Vamos lá. Há muitas acusações, muitas reportagens dizendo que os senhores do Ministério não sabiam da necessidade do oxigênio, não tinham ideia da crise de Manaus. Eu queria saber o que tem de verdade nisso. Vocês sabiam, não sabiam? Foram surpreendidos? Foram impactados por isso? Ficaram sem ação? O que aconteceu? Bem, isso é uma explicação que será dada oficialmente à Polícia Federal. Eu vou te adiantar de uma forma muito clara os fatos que aconteceram e o que nós fizemos. Posso te adiantar também que não houve omissão em nada, pelo contrário, nós fomos proativos o tempo todo. O acompanhamento das curvas de óbitos e casos é feito em todas as capitais e estados. Está no nosso BI, no nosso site, e isso é um trabalho diário. Nós acompanhamos o que está subindo, ligamos para perguntar o que aconteceu, qual é o motivo de um ponto fora da curva. Quando a gente observa o segundo semestre de 2020 completo, até a última semana de dezembro, você observa que tanto casos quanto óbitos no Amazonas, ele vem numa linha estável. Não apresentou até o final do ano nenhuma subida radical. A primeira subida radical, ela vai da última semana de dezembro para a primeira semana de janeiro e sobe vertiginosamente e acompanha na segunda e na terceira semana de janeiro. Os percentuais de elevação vão de 90% de uma semana para outra. Em alguns outros óbitos vão a 104% de uma semana para outra. Isso é um diferencial muito grande. No final do ano, ainda em dezembro, eu tive contatos com Manaus, até porque eu tenho família lá. Então, ligações para Manaus são normais do meu momento de vida. E foi me chegando no final do ano apreensões. Liguei para o governador, liguei para o secretário, todos estavam observando a subida, mas não estavam entendendo naquele momento que aquilo ali iria explodir em uma semana. Porque se você observar as curvas epidemiológicas, elas têm uma senoide. Sobe, desce, mas se mantém num patamar. Isso fica claro, está no BI, no nosso site do Ministério, e você observa todas as curvas desde o início do ano, desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado. Então, a partir dessas ideias de que as coisas poderiam estar lotando estruturas, nós resolvemos nos antecipar. É ao contrário. Nós nos antecipamos para evitar que ficasse ruim. Reuni meus secretários no dia 28 de dezembro, nomeei uma secretária doutora médica que fosse para Manaus imediatamente com uma equipe para fazer uma avaliação, tanto com relação à situação epidemiológica, quanto à situação de apoio que nós pudéssemos dar. O objetivo daquela reunião, dia 28 de dezembro, era apoiar, nos antecipar. No final de semana, a secretária Mayra reorganizou a equipe dela, montou os roteiros, e no domingo ela já estava em Manaus. Isso foi numa quinta-feira, no domingo ela já estava em Manaus com toda a equipe dela. Lembrando que estamos falando de 31 em primeiro. E ela foi exatamente no domingo para Manaus. O trabalho dela foram 3 dias de avaliação. Quando ela retornou no dia 6, ela nos trouxe a seguinte posição: a curva estava subindo vertiginosamente já no começo de janeiro e nós precisaríamos oferecer todo o apoio ao governo do estado. O governador veio pessoalmente e nós sentamos todos os secretários e o governador no dia 7 ou no dia 6 mesmo,
e tratamos do que nós podíamos fazer para apoiá-lo. O que é importante colocar aqui? Até o momento, nem o governador, nem a Mayra, nem ninguém nos trouxe nenhuma situação de oxigênio. Ninguém trouxe falta de oxigênio, ninguém trouxe demanda, nada. Nossos apoios seriam pessoal, medicamentos, estrutura, disponibilização de leitos, os apoios normais que o Ministério faz. Considerando, da nossa divisão tripartite, o Ministério não tem competência nas ações e na gestão dos estados e municípios. Nossa competência é só no nível de programas, projetos, recursos. Essa é a competência do Ministério. Ministro. Eu só posso trabalhar no estado ou no município se houver uma pactuação de apoio. Não é uma usurpação do poder do Estado. Ministro, ninguém falou nada de oxigênio nessas reuniões todas? Nem a secretária, nem o governador. Ele não sabia de oxigênio. No dia 7. Isso é bastante Marina novo, Machado. né? Com licença, ministro da turma jovem aqui, Marina Machado. Diante de todos os relatos que vieram à imprensa, com pessoas atestando claramente de que foi avisado ao Ministério da Saúde que ia faltar oxigênio, então o senhor vem nesse momento nos dizer, provavelmente isso que o senhor vai falar também para o STF, que não foi avisado isso ao Ministério. Está correto? Em momento algum foi avisado. Então, portanto, as pessoas morreram com falta de oxigênio por pura negligência do governo do Estado? As pessoas não morreram por falta de oxigênio, como você está colocando. Isso daí é uma auditoria a ser feita. O que você tem que compreender é que a elevação da curva vertiginosa a partir de uma nova cepa, de uma nova linhagem de vírus, com maior contaminação, isso leva a curvas, a uma reta exponencial de subida em 3 semanas. Já na primeira semana, 100%. Isso não aconteceu em nenhuma capital brasileira. Foi a primeira resposta do gênero da Covid-19. E aí, eu te coloco, no dia 7 de janeiro, nós não sabíamos de falta de oxigênio em Manaus. Ponto. No dia 8 de janeiro, eu recebi uma ligação do secretário de Saúde pedindo que nós auxiliássemos no transporte de oxigênio de Belém para Manaus. No mesmo dia 8, eu acionei o Ministério da Defesa e um Hércules transportou cilindros de oxigênio de Belém para Manaus, no mesmo dia 8, antes de qualquer informação sobre a falta calamitosa de oxigênio. Ministro. O Ministério da Saúde nunca foi oficiado sobre falta de oxigênio por White Martins. Ministro. Isso é uma informação errada. Sim. O White Martins informou ao Estado e não, essa informação nem teria por que vir para o Ministério. O Ministério da Saúde não tem competência sobre a infraestrutura de oxigênio. Nós compramos oxigênio por intermédio dos estados e municípios. A White Martins não teria por que me informar que teria uma falta de oxigênio. Ela nunca informou o Ministério. Nós tomamos conhecimento da falta de oxigênio a partir do dia 8, do dia 9, quando o Estado nos trouxe. Porque foi oficiado pela White Martins no próprio dia 8, ao Estado, não ao Ministério.